Olá, pessoal. Estamos começando mais um Voz do Contribuinte, o Estado é Notícia. Mais de 10 mil edições no jornal impresso e agora em formato podcast, filiado à Associação Nacional de Jornais e associado à Federação Nacional de Jornalistas. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande criminalista, Décio Gomes. É uma honra receber o senhor aqui no programa. E o Décio, a gente já vai colocar ele para começar a tecer os casos de grande repercussão no Brasil, que ele foi o advogado. E antes da gente começar, pessoal, perceba o quilate desse convidado de hoje. Décio Gomes é advogado criminalista com aproximadamente 1.000 tribunais do júri em casos de grande repercussão no Brasil inteiro. Formado em Direito, pós-graduado em Processo Penal, Processual Penal e mestre em Direito Penal. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui no programa. Satisfação é toda minha. Para a gente começar, doutor, a gente sabe que o senhor participou de grandes casos de repercussão no Brasil, né? Sim. Não só no Distrito Federal, como em São Paulo, em outros estados. E eu queria que o senhor falasse, numa introdução ampla, de alguns casos de grande repercussão que você participou e também daquele ponto que você frisou que não basta, em muitos momentos, só o conhecimento técnico do direito, mas é uma série de fatores que fazem com que o advogado criminalista seja um advogado de sucesso. Sim, sim. Advogar é muito bom, né? Eu comecei a advogar porque eu tinha uma paixão por arte cênica. Eu sempre quis trabalhar com teatro, né? E vi no Tribunal do Júri essa oportunidade. Então comecei a operar no campo do direito justamente para chegar no Tribunal do Júri, onde eu recebi aulas de grandes mestres, grandes profissionais, e hoje, graças a Deus, eu cheguei onde eu cheguei, né? Com essas atuações brilhantes, trabalhos aí de grandes trabalhos, êxitos em trabalhos aí que foram de grandes repercussões, que foram reconhecidos pela sociedade. Nós vamos entrar, doutor, naquele caso de grande repercussão que o senhor falou, que a gente teve que, o senhor teve no processo, né, que descobrir também a participação de servidores públicos, né, agentes da segurança pública envolvidos na questão criminal. Antes da gente começar, isso que você falou dos mentores, dos seus mentores que fizeram com que você fosse esse grande profissional hoje. Como é que foi isso? Quem foram eles? E o que é que foi o diferencial em relação às faculdades de direito tradicionais, aquilo que a gente tem de tradicional hoje no direito? Então, a advocacia criminal, né, ela não é só a questão técnica, né? É necessário que a pessoa exerça uma ação, uma atividade para obter êxito no seu trabalho. Um trabalho de campo, eu costumo dizer, que é ser investigativo, é ir atrás. E por quê? Porque o Estado, é fato que o Estado ele falece de uma série de situações que implica em prejuízos assim consideráveis para a conclusão de alguns processos criminais, para a conclusão da autoria, né? Por exemplo, para saber se de fato a pessoa teve ou não teve participação. E aí sim, aí o porquê do advogado ser atuante, ser diligente e saber executar com excelência essas atividades. Perfeito. Doutor, em relação a esse caso de grande repercussão envolvendo servidores públicos, quero que o senhor pontue como se deu o trabalho do seu escritório de advocacia na elucidação desses infratores com a participação de servidores públicos, que é um grande hoje problema do Brasil, as questões de prevaricação, envolvimento de servidores públicos em questões criminais associados com facções criminosas
e organizações criminosas. Então, foram inúmeros casos que atuei, onde chegou-se à conclusão da participação, né, de alguns equívocos, alguns enganos cometidos pelos agentes públicos. As investigações foram feitas e foram devidamente comprovadas, as repartições por meios do setor tomaram as providências necessárias, as investigações foram feitas, os agentes foram afastados e justiça foi feita. Neste caso que eu citei, né? O senhor pode citar o prenome do cliente, dos infratores, nesse caso? Então, Se você recordar. eu sim, me recordo, mas Por uma questão por de uma questão ética, de segurança, né? Eu posso falar do caso superficialmente. Ok. Questão de segurança, porque é uma situação delicada. Né? À época desses fatos, eu tive até que me afastar um pouco aqui do Distrito Federal, né? É uma situação delicada, mas o Ministério Público foi atuante, a própria repartição, a própria instituição também foi atuante, em tempo hábil conseguiu resolver toda a questão e foi feita justiça. A pessoa que já tinha inclusive sido condenada, né, por meio de uma ação de produção antecipada de prova, que já é uma questão técnica, isso aí é uma ação de produção antecipada de prova. Você que é inocente e se vê injustiçado e quer fazer justiça, existe um meio de fazer isso? Existe. Existe uma questão técnica que pode ser utilizada, né, por meio dessa ação de produção antecipada de prova, onde você pode estar produzindo novas provas e, concomitantemente, ajuizando a ação de revisão criminal. E por esse meio foi feito todo esse procedimento e justiça foi feita. Nesse caso, doutor, as infrações foram, os crimes que foram pontuados, quais foram? Rapidamente falando. Homicídio. Homicídio qualificado. Foi atribuído a um cliente meu que não teve participação nenhuma. Perfeito. Doutor, apenas 4 em cada 10 homicídios são esclarecidos no Brasil. Diga-se de passagem, nesse caso específico, a pessoa foi condenada, né, por um crime que não cometeu, não teve participação alguma, né? Eu procurei o Ministério Público oficiou a delegacia para que o caso fosse reaberto, junto com a delegacia, as investigações foram reabertas. E cito também uma situação desse caso, que é onde a gente travou uma batalha jurídica, em que eu recebi uma ligação do gabinete do ministro, onde ele abraçou a situação, entendeu que aquelas novas investigações seriam suficientes para que... Ministro da Justiça? Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, STJ. STJ. Certo. E nessa ligação? Eu recebi uma ligação dele, que a gente tinha ajuizado um recurso, né? Ele recebeu esse recurso, ele me chamou lá, ele me atendeu, ele viu a situação como realmente bastante... Perfeito. O senhor, como um advogado criminalista brilhante hoje no Brasil, nós sabemos que apenas 4 em cada 10 homicídios são esclarecidos no Brasil. Isso é um dado muito complexo hoje, para a gente poder aceitar, né? A sociedade brasileira aceitar, porque nós temos 6 casos em cada 10 que não são esclarecidos, né? Há um homicídio, você tem infratores, ali toda uma questão criminal, e ao final do processo não se descobre quem são os infratores ou quem é o infrator. Então, doutor, na sua opinião, o que é que o Brasil hoje, quais são as medidas de segurança pública em relação ao legislativo, que as autoridades podem, em grupo, trabalhar para que a gente possa aumentar esse número de elucidações em relação aos homicídios que ocorrem no Brasil? Então, o advogado, ele é essencial para essas atividades. A Constituição, ela diz, é essencial para a administração da justiça. E é fato.
Por que o advogado é crucial? Porque o Código de Processo Penal, por si só, salvo engano, no artigo 16, né? Ele não. Ele permite, ele propicia o advogado ser diligente. Só que criou-se uma situação, ultimamente, de que esse ato investigativo é único e exclusivo da polícia. Não é. Não é. Agora, o que tem que se saber, o que tem que ser dito é que deixou-se de operar o trabalho, alguns trabalhos investigativos, junto com o advogado. E uns, inclusive, classificam que o advogado trabalha junto com a polícia. Não. A questão não é que o trabalho realizado pelo advogado que seja um trabalho em conjunto com a polícia para prender. Não. Esse trabalho em conjunto com a polícia também é para desvendar crimes, esclarecer situações. Certo. E nessa situação que foi citada, foi realizado um trabalho junto com a polícia, onde se culminou no esclarecimento de várias situações de envolvimento de alguns agentes públicos e que foi feito justiça, essas pessoas foram responsabilizadas e o rapaz que já estava com a sentença transitada julgada 12 anos de prisão, né? Inclusive, a época que o plenário do júri, ele é soberano. Só para desfazer um julgado, uma sentença do Conselho de Sentença, que é do júri popular, certo? Sim. Só por meio de um novo plenário, tecnicamente falando. Certo. Mas neste caso específico, o Tribunal de Justiça chamou a responsabilidade e eles mesmos operaram essa absolvição. Perfeito. O senhor também acredita que as questões investigativas, as metodologias de investigação no Brasil, elas podem ser melhoradas, porque existem advogados e advogados. E como o senhor, um advogado de sucesso que sobrepuja alguns outros na questão da metodologia de investigação. O senhor acha que isso é algo que precisa ser melhorado? Com certeza. A metodologia atual ela é extremamente falha. Em todos os aspectos. Você quer ver uma coisa? A situação da testemunha do povo foi praticamente banida. Foi banida. Por quê? Porque só o agente público merece credibilidade. E o cidadão comum não merece? Exatamente. Então, em algumas investigações, né, que se exige a figura da testemunha do povo, não quer dizer que você tenha que levar o processo a testemunha que tenha alguma intimidade, algum vínculo com a parte investigada. Não. Você pode estar andando aí 2, 3 quarteirões, buscando a testemunha totalmente alheia ao processo, que não tem interesse de prejudicar nem A e nem B, certo? E dizer o quê? O que viu. Certo? Certo. E isso vai esclarecer perfeitamente a lisura dos trabalhos, tanto por parte da polícia como por parte do investigado. O senhor acha que as nossas prisões hoje, em relação a essas metodologias de investigação, né? As nossas prisões hoje, que dentro dos presídios existem líderes de facções, né? E tem uma ala lá responsável para blindar os homicidas, os crimes que eles cometem, né, para o avanço das facções. O senhor acha que essa falta de elucidação em relação aos assassinatos, aos infratores, também se deve ao trabalho das facções em acabar com a materialidade dos crimes? Olha, é uma situação complexa. O surgimento dessas facções, né, é necessário que se entenda, né, que na maioria das vezes ocorre por atos de revolta. Revolta por trabalhos mal feitos, por conta de
a situação estatal em termos de material para elucidação de crime, em termos de perícias, é totalmente falido. E o fato de gerar essas injustiças atraem as pessoas para o outro lado, por um ato de revolta. Perfeito. Pessoal, nós temos que dizer a toda a sociedade brasileira, e é uma honra estar recebendo aqui o criminalista Décio Gomes para a gente falar sobre esse assunto, que só 1 em cada 4 denúncias é oferecida no mesmo ano, e só 6 em cada 10 homicídios é elucidado no Brasil. Existe uma grande responsabilidade na gestão pública, de segurança pública, do governo federal em relação a essa situação, certo? Porque desde quando o governo federal, o atual Poder Executivo, tomou posse, nós temos uma diminuição no orçamento da segurança pública e um aumento das estatísticas criminais no Brasil. De acordo com o Instituto Sou da Paz, além da baixa taxa de resolução de homicídios no Brasil, apenas 1 em cada 4 casos recebe denúncia do Ministério Público no mesmo ano do crime. A coordenadora de projeto do Instituto, Beatriz Grafe, destaca que a falta de respostas gera descrença na população, ou seja, a população está vivendo um ambiente de insegurança pública. Nós temos hoje o primeiro comando da capital, PCC, em mais de 28 países, chegando ao status de uma máfia. Hoje o PCC não é mais uma simples facção, é uma máfia com CNPJ, né, diversos associados a esse suposto grupo empresarial que aparece nos documentos fiscais, mas que se trata de uma máfia, uma organização criminosa. E voltando à nossa matriz principal, todos os anos, cerca de 40 mil homicídios são registrados no Brasil. 40 mil homicídios. Essa é a atual situação da segurança pública causada pela má gestão, ineficiência e irresponsabilidade do governo federal do Brasil. Doutor, o senhor que é um especialista na área, um criminalista que tem um capital intelectual brilhante no assunto, o senhor acredita que o Poder Legislativo, através de projetos de lei em consonância com o Poder Executivo, poderiam descobrir soluções mais interessantes para o problema dos homicídios, da insegurança hoje no Brasil? Com certeza. Eu posso dizer que eu fiz parte, né? Quando eu iniciei os trabalhos como advogado criminalista, né? Eu posso dizer que eu trabalhei na melhor fase da segurança pública do Brasil, onde, de fato, as investigações operavam. Os trabalhos de campo eram realizados, né? Que hoje é totalmente falho. E eu responsabilizo essa falta de vontade, de interesse de tratar melhor a sociedade. Eles acham que a sociedade não merece essa atenção, e ela merece. Principalmente em termos educacionais, que com a educação, com certeza vai diminuir e muito, né? O senhor indicaria projetos de lei orientativos, educacionais, de prevenção? Com certeza, e eu me espelharia na época que, como eu disse, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a melhor polícia do Brasil, né? A nossa polícia do Distrito Federal, ela foi considerada a melhor polícia do Brasil. E eu posso citar inúmeros casos que tive a oportunidade de trabalhar com excelentes investigadores, excelentes delegados, excelentes promotores de justiça, onde eles saíram em campo comigo e eles permitiram que eu saísse em campo com eles. Então o senhor está à disposição a ser consultado para poder contribuir, né, com esses projetos de lei? Me coloco à disposição. Perfeito, doutor. Doutor, então, para a gente começar a falar sobre os casos de grande repercussão,
Teve aquele caso envolvendo a mídia nacional, certo? Que foi da autora. O senhor pode falar sobre o assunto Dessa que eu citei? que você citou? Então, isso foi um caso de repercussão nacional, né? Eu posso dizer só que, à época, ele foi intitulado como o crime da água. O crime da água. Como ele foi um caso de repercussão É o nacional, crime da água. nós podemos falar. Teve vários. Daqui Agora, eu trabalhei o nome, qual foi o nome desse caso? crime da água. É. Foi conhecido como crime da água, onde eu atuei com um brilhante promotor de justiça, né? Um brilhante delegado de polícia, reconhecido. Você pode citar os nomes, certo? O delegado? O promotor? De quem contratou você. Então, porque assim, por questão de segurança. Questão de segurança. Perfeito. Nesses casos de grande repercussão, então, doutor, já que a gente não pode fazer as identificações, né? Que a gente respeita, é uma questão Mas técnica. é fato, foi matéria. É uma questão técnica, tá, pessoal? O Décio Gomes, ele participou de grandes casos de repercussão no Brasil, mas ele não pode citar o nome dos clientes por uma questão de segurança. A gente entende isso. Em relação a esses casos... Mas ele foi inocentado, foi absolvido. Ele foi absolvido, o senhor ganhou a causa. Assim, ele foi condenado a 12 anos, posteriormente assumiu o caso, fizemos novas investigações e, por meio das novas investigações, com o apoio do Ministério Público e da Segurança Pública, Polícia Civil do Distrito Federal, ficou devidamente comprovado a inocência dele e ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça. Muito interessante. Na sua atuação, que é uma atuação exclusiva, só você que sabe, e é por isso que você é tão bom, qual é o recado que você pode deixar para os outros advogados que estão assistindo você agora, né? E eles se espelham em você, né, para poder ter uma atuação do mesmo quilate. Então, o que é que você pode passar de recomendação? É claro que você não vai falar tudo, é óbvio, mas o que é que você pode tecer para eles de informação para que eles possam conseguir ter o mesmo resultado? Que não basta só o conhecimento. Então, o conhecimento técnico jurídico, né? As faculdades, elas são uma só. Em termos de matéria jurídica, né? Uma pessoa ele não adquire o conhecimento técnico jurídico diferente da outra. Agora, a diferença está onde? Você quer ser um brilhante criminalista? Acorde pensando no direito. Tome café pensando no direito criminal. Almoce pensando no direito criminal. Jante, durma. Faça dessa forma que você vai se transformar num brilhante advogado criminalista. As investigações, elas são necessárias. Caiam em campo. Eu tenho um grande colega que ele falava assim para mim, um brilhante ex-delegado de polícia e um excelente investigador. Ele falava assim: você quer saber como é que foi que aconteceram esses fatos? Como foi desvendado? Gaste a sola do sapato, corra atrás. É assim que tem que fazer. Perfeito, doutor. A gente sabe, doutor, dos grandes problemas hoje de segurança pública que o Brasil enfrenta, né? E existe uma crítica muito acirrada em relação ao tribunal maior, a casa maior do país, que é o Supremo Tribunal Federal. De um lado nós temos legalistas e do outro, no meio, nós temos ali os constituintes, pessoas que estão a favor da Constituição Federal do Brasil. De um lado, do outro lado, os legalistas, simples legalistas, e aqui mais à direita, né, aqueles que são representantes da ética, simplesmente da ética pura. E está feito um imbróglio em relação a isso. O que é que o senhor pode falar para a gente, explicando tecnicamente, para que a sociedade brasileira possa entender hoje grandes problemas que o Brasil enfrenta, como a expoliação legal, né? E o Décio vai falar sobre isso, a diferença técnica, doutor, da legalidade, da ética
Constituição Federal, né? E para que eles possam entender por que um ministro como o Alexandre de Moraes, mesmo descumprindo a Constituição Federal por tanto tempo, ele consegue se perpetuar no cargo durante todo esse tempo, né? Nós não estamos aqui para fazer críticas ao ministro, né? Nós estamos aqui para diferenciar a questão da ética, da legalidade e a Constituição Federal. Em nome daqueles que sustentam a ética, né, a Constituição Federal, o que eu tenho a dizer é que o que eu tenho a dizer em relação a essa questão é uma incógnita. Em vários aspectos é uma incógnita, né? O que tem que ser colocado nesse ponto é que tem que prevalecer a ética, a moral e o bom costume. A meu ver, tem que prevalecer isso, porque sem isso não tem ordem. Doutor, é muito interessante isso que o senhor colocou agora, porque nós temos advogados no Brasil de grandes escritórios, e eu posso citar alguns aqui, como Nelson Williams, né, que acreditam que no direito brasileiro o que importa é a legalidade. Ou seja, nós não estamos afirmando aqui, em relação ao nome de ninguém, qualquer tipo de imputação, mas são escritórios que, em relação às próprias atitudes, aos seus próprios atos, né, deixam claro à população que o importante é a legalidade acima de qualquer coisa. Ou seja, recentemente, o próprio Nelson Williams foi encontrado um vídeo, né, onde tinha uma adega na casa dele com vinhos muito valores astronômicos muito caros, que se aquilo ali é fruto do trabalho dele, perfeito. Mas se é fruto de uma legalidade, simplesmente legalidade, sem ética e sem o aval da Constituição Federal, para muita gente no Brasil, isso é algo que não é correto. Então, como que o senhor avalia esses escritórios que são puro e simplesmente legalistas e não consideram ética nenhum desses outros valores? Então, esse é um problema sério que eu costumo dizer para as pessoas próximas a mim, que isso surgiu depois de 88, depois da Constituição. E eu posso dizer para você que eu tive a oportunidade, né, de conhecer e sentar e conversar com um ex-presidente da República. Eu tive a oportunidade. E não foi uma vez, duas, foram várias vezes, né? Encontrei com esse presidente lá no Hotel San Marco, né? Onde ele me pregava tudo sobre valores éticos, morais, né? Então, é uma situação que eu aprendi, que eu acolhi e que eu entendo como fundamental. Essa questão legalista, da forma que ela foi colocada, a meu ver, que fez com que alguns colegas, né, atingisse esse status, Exatamente. Esse auge, né, de coisas astronômicas, roupas caras, bebidas caras. Grandes vinhos. Angelita Zapata. Não, isso aí eu posso atestar categoricamente que se nós tivéssemos mantido, né, que diga-se de passagem que eu nunca tive tanta liberdade na minha vida quando eu tive naquela época, em que o país era governado por essa pessoa, né, que eu não sei se posso falar o nome. Pode. João Batista de Figueiredo. João Batista de Figueiredo. É uma honra, doutor.
É uma honra saber. João Batista de Figueiredo. Pessoal, olha, Dr. Décio Gomes é da cozinha do ex-presidente Figueiredo e cujo filho é o grande jornalista Paulo Figueiredo, mora nos Estados Unidos. E muito interessante, nesses papos que o senhor tinha com o presidente Figueiredo, ele falava com o senhor, falava com você sobre essas questões morais? Sim. Ele conversava com o senhor sobre a importância da ética? Da ética. Isso era pregado, né? Isso era uma dentro da educação pública, né, da época, que era exigido do adolescente, do primário ao ginásio, era exigido aquelas matérias, e de dentro da escola a pessoa já saía, né, sabendo. Enfim, a cultura é tudo. Exatamente. O conhecimento técnico, moral, ético, isso é brilhante. Exatamente. Entendeu? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje no Brasil, um dos grandes problemas que nós temos é a crise moral que o país enfrenta, né? Então, o doutor Décio Gomes acabou de provar aqui a importância da moral, dos princípios, dos valores em qualquer área de atuação, né? Então, não só entre os advogados, mas em qualquer área de atuação, a importância dos seus princípios e dos seus valores. E o Brasil foi um país que foi construído com bases em valores e princípios, né? E a lei, ela serve também a essa perspectiva. Voltando, doutor, para a parte da análise do processo penal, tá? Que agora você vai falar sobre o devido processo legal. O caso que está bombando na atualidade, né? Aconteceu de ontem para cá, foi a situação da prisão do Bolsonaro por parte do ex-presidente Bolsonaro, né, que é um ex-presidente da República, que foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. E alguns juristas avaliam que essa prisão domiciliar de Bolsonaro ela é abusiva, humilhante e desproporcional. Então, isso é um fato público, está em todo o Brasil. Então, eu queria saber do senhor, doutor, que é um criminalista especialista, mestre no processo legal, como que a gente poderia avaliar essa prisão em relação ao ex-presidente, usando tornozeleira, ele que não matou ninguém, não cometeu nenhum crime em relação ao tráfico de drogas, né? Ele é um cidadão réu primário, que foi presidente da República, é casado, tem filhos, né? Então, para todos os efeitos, colocar uma tornozeleira nele seria algo desproporcional. Como o senhor avalia isso? Então, primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Senhores, eu atuo aqui no Distrito Federal há aproximadamente 30 anos. Eu conheço o Judiciário em peso. Eu conheço o Ministério Público em peso. Autoridades policiais, delegados de polícia, agentes de polícia. E eu posso atestar para os senhores categoricamente. Eles, a maioria, ou eu não posso tomar liberdade para dizer 100%, mas eu posso dizer que 80% dessas repartições não aprovam. São pessoas que eu conheço, que eu tenho liberdade de conversar, e elas não aprovam esse posicionamento que foi tomado pelo excelentíssimo ministro. É totalmente atípica, é contra todos os anseios, todos os princípios legais do direito, fere completamente o devido processo legal. O sistema acusatório do Brasil, da forma que está sendo colocado pelo excelentíssimo senhor ministro, é totalmente repudiado, usurpando todas as funções. Então, eu, como profissional de direito,
eu tenho que comungar dentro da ética, dentro da moral, dentro dos princípios legais de direito, que isso não é normal, isso não é legal. É o que eu posso dizer para os senhores. Perfeito. Então é isso, pessoal. Olha, existe um problema muito sério em relação a essa decisão do ministro Moraes, né? Está aqui o doutor Décio falando de forma muito clara que existe algo aí que não está correto nessa atuação do ministro, né? E o desgaste político acontece, tá? É importante que a gente deixe claro que ele, agindo à revelia da lei, o ministro, não deixa de causar um desgaste político. Ele, Bolsonaro, que é um político, né? E se fosse alguém do PSB, alguém do PSOL, alguém do PT, do PMDB e do PSDB, também teria um desgaste político com essa questão de agir fora da margem da lei, de agir fora da Constituição Federal, de agir fora da legalidade fria, né? E não daquilo que eu quero fazer, né? Da minha doutrina que sai, sabe-se lá de onde que está saindo essas decisões, né? Nós temos um dossiê aqui do Moraes que só a parte do devido processo legal tem 78 disfunções, inconsistências, colocando de forma coloquial, para que a população entenda, são 78 atos que não têm explicação jurídica. Os juristas não conseguem explicar como que o ministro faz isso. Moraes proíbe o uso de fardas por réus militares. Moraes dá ordem para a retirada de parlamentares que montaram acampamento na Praça dos Três Poderes. Moraes intima a defesa de Bolsonaro em 24 horas, com ameaça de prisão por declaração à imprensa sobre tornozeleira. Moraes bloqueia bens, contas e PIX de Eduardo Bolsonaro, né? Além dos jornalistas que estão a favor do ex-presidente da República. Moraes bloqueia e autoriza busca e apreensão e aplicação de tornozeleira eletrônica contra Jair Bolsonaro. Moraes caça a palavra de advogado durante uma audiência. E aí, pessoal, eu quero falar sobre isso. O Moraes caçou a palavra de um advogado durante uma audiência. Hoje, um dos grandes advogados do Brasil é o Jeffrey Schickini, né? Advogado do Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro. É um paranaense que não tem medo de, numa audiência no Supremo Tribunal Federal, olhar nos olhos dos ministros e falar a verdade, falar aquilo que os advogados amam, que é defender a justiça e a verdade acima de qualquer coisa. Doutor, como que você avalia no tribunal do júri, numa audiência no Supremo Tribunal Federal, qual é o recado que o senhor pode deixar para a juventude de como atuar, né, defendendo ali não só o seu cliente, mas a marca do seu escritório, os seus valores, né? Porque existem momentos que só a legalidade não é o suficiente. O advogado ele é essencial para a administração da justiça. Ele representa o seu cliente, ele é a voz do cliente, né? Então, se ele não puder insurgir, se ele não puder falar, vai fazer o quê? E a OAB discorda. O senhor concorda que a OAB ela discorda dessa prática de caçar a palavra dos advogados? Sim, a OAB, o nosso estatuto, né, ela confere os direitos do advogado, né, direitos e deveres do advogado, e o advogado ele tem que insurgir sim, a OAB ela tem que insurgir sim, ela não pode permitir que algumas situações aconteçam, né? Quero até aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar a OAB de Minas Gerais, né, que teve aquela atuação brilhante, onde, na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, fez algumas colocações, né, e exigiu respeito e ordem. E que assim seja feito e que as outras OABs do Brasil também tomem
o mesmo norte e ajam da mesma forma. Porque ou nós, que somos a voz do povo, nós advogados, que representamos, né? Eu costumo dizer que o advogado ele é suspeito em tudo, né? Mas acreditem, o advogado é que fala por você. O advogado é que tem essa legitimidade. Tudo que você for fazer dentro de uma repartição, você acaba tendo que contratar um advogado. Então o advogado é a sua voz. Ele tem que falar por você. Então, permita que ele haja em sua defesa, em defesa do povo e em defesa do Brasil. Exatamente isso, pessoal. O advogado é uma figura muito importante no Brasil hoje. Não pode estar jamais numa posição de covarde. E o Décio, hoje, está onde ele está porque ele atuou a vida inteira com responsabilidade, com ética, com princípios e valores e também com a legalidade. E é por isso que hoje o Décio tem essa credibilidade no mercado, né, e também respeitado entre os advogados, no Ministério Público, na PGR, enfim, em todas as casas do direito, o Décio é respeitado. Doutor, tem uma situação envolvendo o presidente da OAB, Beto Simonetti. Nós não estamos aqui, volto a repetir, nós não estamos aqui para julgar ninguém. O doutor Décio vai falar um pouco sobre a atuação do Beto Simonetti à frente da OAB, tá? E são opiniões técnicas com base na atuação do advogado que tem que ser ditas, a população tem que saber. Nós ficamos sabendo que alguns advogados articulam sanções nos Estados Unidos contra o presidente da OAB, Beto Simonetti. O grupo elaborou um dossiê sobre suposta omissão de Beto Simonetti a respeito de denúncias de violações de direitos humanos de réus do 8 de janeiro. Então, teve aquela situação do 8 de janeiro. Sim, eu tive a oportunidade de, inclusive, atender algumas pessoas. Então, quero muito que o senhor fale sobre isso, a questão do 8 de janeiro e a atuação da OAB, que, segundo esses advogados, em muitos momentos, deixou esses réus numa posição de cordeiro ali, numa posição como se não tivesse direito à defesa. Então, é sabido que as redes sociais, por meio dessas plataformas, Instagram, Facebook, né, levou ao conhecimento da sociedade, né, muita coisa que estava encoberta. Então, assim, subestimar a inteligência da pessoa é ridículo isso, né? Então, muita coisa aconteceu que ficou encoberta e que, para aquele que defende a ética, a moral e os princípios legais de direito, né, repudia esse tipo de comportamento. Então, a meu ver, essa questão dos direitos humanos, ela tem que ser observada sim, né? Injustiças estão sendo praticadas sim, e o que tem que ser feito é cobrar para que as coisas voltem ao normal, porque isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Doutor, nós sabemos, eu queria que o senhor falasse tecnicamente sobre essa questão, nós sabemos que as imagens do Ministério da Justiça, somente duas de uma série de aparelhos de câmeras de segurança, somente duas dessas imagens foram entregues para que se fizesse a investigação. A maioria dessas imagens foi supostamente suprimida. Só que semana passada nós recebemos a informação que o senador Arthur Duval, Marcos Duval, né, recebeu, vou até confirmar aqui, tá, pessoal? É ao vivo, o senador Marcos Duval. Senador Marcos Duval tem essas câmeras de segurança. E ele apresentou essas câmeras de segurança, tá, nos Estados Unidos, em relação à questão do 8 de janeiro. Como que o senhor avalia, numa situação como essa, onde os três poderes, que em tese devem ser o perímetro mais protegido do Brasil, tem que ser
praça dos três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Tem que ser a maior proteção do Brasil ali. Como que o senhor avalia, naquele caso, haver a supressão das câmaras de segurança? Eu classifico como um dos crimes mais bárbaros. Por quê? Porque isso culminou tá culminando na condenação de pessoas inocentes, né? Esconder a verdade, isso não é normal. Dentro de um conceito onde se busca um mínimo de razoabilidade, nós, representantes do povo e o próprio povo brasileiro, não pode permitir que esse tipo de situação aconteça. E as pessoas responsáveis por esconder, por omitir, eu acredito que vão ser responsabilizadas, porque é inadmissível, inadmissível. E posso atestar categoricamente, porque pessoas me procuraram, pessoas que se fizeram presentes naquele local, eu posso atestar categoricamente que são pessoas de respeito, que, ao contrário do que pregaram, elas lá estavam e tentaram impedir aquela armação que fizeram, aquela quebradeira lá que ocorreu. Eles tentaram impedir, né, e foram abordados, foram colocados como se criminosos fossem, e não foi bem assim. Eu posso atestar categoricamente que pessoas que conseguiram sair de lá, né, e que não foram identificadas, que por um sigilo profissional meu, né, óbvio que isso aí a lei me faculta esse direito, eu não tenho que falar quem deixa de ser, mas eu posso atestar que são pessoas que conviveram comigo, são pessoas da minha época de vida, né? Posso dizer até que da minha época, de quando foram educados dentro do que era normal, vamos dizer assim. Tinha uma educação normal. Educação moral e cívica, o SPB, né? Onde se ensinava realmente o que era ética, o que eram valores. Eu posso atestar categoricamente que essas pessoas jamais teriam capacidade de quebrar aquela repartição. Muito pelo contrário, agiriam como estão agindo hoje. Quer dizer, defender a nação, defender o Brasil, defender os direitos, a ética. Então, somente isso. O senhor, com o conhecimento que o senhor tem da psicologia criminal, onde o senhor consegue identificar a mente do criminoso, o senhor acredita que tinha infiltrados no meio daquelas pessoas de bem que estavam fazendo manifestação pacífica? Como eu disse, né, esses meios de comunicação social hoje, você fica sabendo de tudo. Como dizer que não aconteceu? Tá aí, tá estampado. Não vê quem não quer. Sim. Então é algo claro, né, doutor? É claro, é transparente. Havia infiltrados. Haviam. Está demonstrado. E o que espanta a sociedade, o povo brasileiro, é por que essas pessoas não estão sendo cobradas. Certo. Por quê? E diga-se de passagem, salvo engano, eu tive acesso à folha penal de uma dessas pessoas. Olha, a pessoa com uma vasta passagem criminosa, o cara com uma folha extensa. A FAP, né? A FAP. A FAP extensa. Pessoal, é muito importante isso que o doutor acabou de falar. Ele teve acesso ao relatório criminal de um dos infratores, supostos infratores, que foram capturados na situação do 8 de janeiro. Esse infrator com uma vasta vida criminal, né? Várias ações criminais, né? Relatos. Não se tratava de um réu primário, longe de ser um réu primário. Então, a pergunta que eu faço, esse cidadão, se ele não teve ali, né, um processo de redenção de vida, como que ele poderia ser considerado um suposto bolsonarista, né? Ou ser considerado alguém de direita, conservador, liberal, que estava numa manifestação pacífica no 8 de janeiro. Isso é um fato que nos intriga, que nos deixa perturbado, porque, doutor, não faz sentido. Se ele tem
um relatório criminal, uma vida criminal como essa, e aí de repente o cara vota num candidato que está mais à direita, conservador, liberal, não faz sentido isso. Só pode explicar um pouco dessa questão? O fato deles terem essa folha penal e o fato deles estarem lá dentro, dessa inconsistência do ponto de vista ideológico e criminal. O senhor, que é um advogado também investigativo, consegue perceber que não faz sentido ele ter essa vida pregressa, criminal, e ele estar numa manifestação pacífica em favor. O primeiro ponto do delinquente é quando ele subestima a inteligência do próximo. Exatamente. Ele subestima a inteligência do outro. Ele acha que nada vai ser estampado, nada vai ser descoberto. É isso mesmo. E uma das coisas que eu aprendi e que durante os meus trabalhos, né, minha vida de criminalista, a polícia, quando ela vai falar com a pessoa, ela já investigou, ela já sabe. E é impressionante como o delinquente chega, né, e nega tudo. Não fala, não assume. Então, e às vezes o advogado ele é repudiado não pela classe, não pelos os colegas advogados, mas pelo próprio cliente, porque não sustenta o que eles estão falando. E eles não admitem quando o advogado chega para eles e fala, olha, não é melhor a gente tentar amenizar a sua situação porque a coisa que está estampada e você vem com a negativa de autoria achando que o povo é bobo? Exatamente. Subestimando a inteligência dos outros? Essa situação, por exemplo, do 8 de janeiro, né, o que foi estampado na mídia, que as pessoas tiveram acesso antes dos conservadores, como eu disse para você no início, porque o símbolo do conservadorismo seria o Bolsonaro. E as pessoas chamam de bolsonarista, né? Eu já disse para o senhor, eu sou conservador, né? Eu prego os princípios éticos e morais, entendeu? O Bolsonaro ele é um símbolo por candidato sustentar político. Isso. Candidato político. Entendeu? Eu não posso, em hipótese alguma, entender... Você faz parte de uma amplitude que é maior do que de uma simples candidatura. Vocês são muita valores. Eu não posso nem classificar mais como muita gente, porque o que foi classificado como muita gente, que agora está vindo à tona, que houve algumas irregularidades, algumas ilegalidades, que estão dizendo, está sendo exposto aí por meio da rede social que a verdade vai aparecer desses equívocos, dessas ilegalidades, dessas irregularidades, né? Desses abusos. Né? Exatamente. Pessoal, tudo isso que o Décio falou é importante para que você também tenha uma mente capaz de perceber essas situações incongruentes que acontecem. Né? Foi pego um suposto infrator no meio de conservadores, ali eleitores do Bolsonaro, na questão do 8 de janeiro. Esse indivíduo tinha uma vasta vida criminal. Não faz sentido ele estar ali naquele momento, lutando pela Constituição Federal, lutando por valores éticos, por moralidade, por valores gregos, né, que Aristóteles, Sócrates colocavam a liberdade, a questão do respeito, né, ao Estado em relação às instituições, à lei, etc. Não faz sentido você ter ali um bandido, uma vida criminal de bandido no meio de um público realmente que estava lutando pela Constituição Federal do país. Então perceba a importância de você ter uma mente capaz de identificar situações que não têm nexo nenhum. Né? Como que você tem no meio de manifestantes pacíficos um bandido com uma vasta vida criminal? A pergunta que fica é: quem foi que colocou aquele bandido ali? Quem foi que colocou ele? Será se foi um político? Será se foi alguém do Ministério Público? Será se foi alguém do STJ? Quem foi o homem que colocou aquele bandido ali no meio dos manifestantes pacíficos?
Essa é a interrogação que vai ficar, que nós não sabemos e que a gente precisa descobrir. Pessoal, nós vamos continuar, doutor, falando do símbolo desses casos que ocorreram, tá? É uma satisfação receber o senhor aqui, que foi o caso da Débora Rodrigues. Meu Deus do céu, esse caso no Brasil inteiro gera uma revolta. A Débora, pessoal, foi aquela manifestante pacífica, cidadã de bem, uma moça de família, de fato, que o STF deu 14 anos de prisão para essa moça. Réu primária, trabalhadora, uma moça de família, só porque ela, com um batom, escreveu na estátua do STF aquilo que disse o ministro Barroso. Aquilo que disse o ministro Barroso. Foi o ministro Barroso que disse: perdeu Mané. E aí ela pegou essa sentença, essa condenação. E o Décio já vai falar tecnicamente sobre isso, tá? Olhando para a principal aqui, ele já vai falar sobre isso. Eu só vou, antes da introdução, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nessa sexta-feira, que no caso foi no dia 25/4, condenar Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por sua participação nos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Ela ficou conhecida por ter pichado com um batom a frase "perdeu Mané" em uma estátua localizada na frente do tribunal. O episódio vem sendo chamado do suposto batom do golpe. Fica à vontade, doutor, para falar sobre o assunto. Isso é mais uma demonstração do que é usurpar a função das autoridades. Quando eu digo usurpar, é porque o devido processo legal, que é o sistema acusatório no Brasil, né, ele tem que ser respeitado. E a pergunta que se faz é: respeitaram? Deram oportunidade a essa senhora de falar, de se defender? Não. Eu não preciso falar a minha opinião. Se eu diverjo de algum posicionamento, mas eu sou vencido pela maioria, eu tenho que ceder e entender conforme a maioria. Né? E é fato que a maioria, o Brasil, classifica isso como barbaridade. Isso é absurdo. Tecnicamente falando, em relação, doutor, tecnicamente falando, aos 14 anos de prisão, eu queria que o senhor tecesse sobre as isso. dosimetrias, a parte geral do Código Penal, não tem, olha, falece totalmente de conhecimento jurídico. Não tem justificativa Não nenhuma. tem justificativa nenhuma. Qualquer profissional do direito, juiz, promotor, delegado de polícia, advogados, já disse aqui e repito, né? Conheço a maioria, né? Conheço vários magistrados, vários promotores de justiça, né? Delegados de polícia, tenho a oportunidade de conversar com eles constantemente e classificam essa operação do direito, vamos dizer, da forma que foi operada, né? Como totalmente atípica, fora do normal. Não tem explicação. Pessoal, não tem explicação jurídica o que aconteceu com a Débora Rodrigues, certo? Então, esse é um símbolo, é um caso simbólico, é um símbolo da justiça brasileira, da injustiça hoje que ocorre no Brasil. E o grupo aqui, o Voz do Contribuinte, nós somos contra a insegurança jurídica, nós somos contra a juristocracia, nós somos contra você atuar com um capital intelectual político para infiltrar pessoas dentro de manifestações pacíficas, né, e acabar com a materialidade para que aquele cidadão seja considerado mais um manifestante pacífico. Ele está ali no meio das pessoas daquele grupo, então ele faz parte daquele grupo, certo? Não tem como. A gente precisa hoje no Brasil fazer uma reforma, né, e ter um posicionamento de
deliberação em grupo do que é que o Brasil precisa hoje para que a gente possa aprimorar nossas leis, elucidar os homicídios, né, e melhorar a segurança pública do Brasil. O Décio vai deixar agora o contato dele, o telefone, vai falar um pouco do escritório dele, quais são as áreas de atuação dele, que são muitos anos no Brasil, tá, doutor? E você que quiser contratar o grande criminalista Décio Gomes, você vai ter a oportunidade, ele vai deixar o e-mail, o contato dele. Você não deixe de entrar em contato, porque nós aqui do programa, a gente recomenda 2 advogados para cuidar do seu caso, né? Primeiro, Décio Gomes, criminalista, né? Dentre outras áreas de atuação, e o doutor Tiago Roque, que também é um advogado extremamente técnico, né? Pericial, brilhante na área do direito. Por favor, doutor. Eu quero primeiro parabenizar, antes de eu falar o meu contato, eu quero parabenizar a brilhante atuação do desembargador Sebastião Coelho, um operador do direito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda quando eu estava na faculdade, né? Sempre pregou os princípios éticos e morais e merece o meu respeito, a minha atenção, a minha admiração. Parabéns, doutor Sebastião Coelho, e que pena que o senhor, como jurista, está sozinho nessa... Pelo menos eu tenho visto só o senhor lutando pelo nosso país. O senhor que fez parte, o Brasil, se os senhores não sabem disso, fiquem sabendo agora. Se os senhores não se recordam, que eu acredito que os senhores viram. O doutor Sebastião Coelho chegou a ocupar um espaço ao lado de Alexandre de Moraes. E ele não concordou e pediu para sair. Então alguma coisa não estava normal. Porque o doutor Sebastião é uma pessoa extremamente ética e moralista. E não compactuou com muita coisa para ter pedido para sair. Parabéns, doutor Sebastião Coelho. E meu contato é... Posso falar Posso falar o seu e-mail e o seu escritório? O meu e-mail é drdelciogomes@hotmail.com. Né? Meu escritório é aqui na C2, edifício Acioli, sala 1019. E o meu contato telefônico também é 619-9988-2600. Pessoal, você que quiser contratar, tá, um criminalista que resolve a situação, entre em contato com o Décio Gomes. A gente vai agora se encaminhar para a finalização do nosso podcast, falando que o caso da Débora Rodrigues seria mais um entre as mais de 1.659 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Desde então, não fosse o fato de ele ter se transformado em uma espécie de bandeira política para bolsonaristas contra o que classificam como exagero do judiciário ao aplicar penas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Então, existem teses de um lado e existem teses do outro lado. Agora, aquilo que é mais do que uma tese, que é a lei maior do nosso país, é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, em muitos momentos, no caso do 8 de janeiro, né, doutor? Ela deixou de ser respeitada e deixou de ser tratada como a lei maior Nossa do lei país. maior. Nossa lei maior deixou de ser. Ela ganhou nessa relação, nessa hierarquia, ela passou de lei maior a ser uma lei menor, e os meus interesses ali de doutrina pessoais passaram a ser mais importantes em relação ao Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar, doutor, como que o senhor avalia esse desrespeito à Constituição Federal do Brasil? É triste. É triste e é algo, a meu ver, desumano. Desumano. Porque eu sempre fiz uso da nossa Carta Magna para obter êxito em grandes trabalhos. Sempre foi respeitada. E hoje ver dessa forma o que está acontecendo é lamentável.
Pessoal, a primeira emenda é o símbolo da democracia no Brasil. A primeira emenda. E nós sabemos que o filho do Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, da qual o pai dele foi amigo do Décio Gomes, tá? O presidente Figueiredo foi amigo do Décio Gomes, o Décio era da cozinha do presidente Figueiredo, né? E o filho dele saiu daqui, foi para os Estados Unidos, e lá ele foi perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que o Paulo Figueiredo hoje, ele não é mais só filho do Figueiredo, ele é filho do Brasil, porque ele representa uma série de fatores em relação ao nosso país. E a gente fica muito preocupado quando um filho de um ex-presidente da República, né, tem suas contas bloqueadas, seu direito de falar suprimido, né, à margem da Carta Magna da Constituição Federal do Brasil, né, à margem da lei maior do nosso país. Então, doutor, foi uma honra receber você aqui, né, sabendo da credibilidade que o senhor tem, do profissionalismo que o senhor tem, né, da amizade que o senhor teve com o ex-presidente Figueiredo. João Batista de Figueiredo. A casa fica sempre aberta aqui, o Voz do Contribuinte, essa nossa equipe, né, está à sua disposição. Foi uma honra recebê-lo aqui. E aí eu vou pedir para o senhor olhar para essa câmera e deixar um recado para os jovens advogados que estão começando e eles precisam ter, dentro da psicologia criminal ali, saber, principalmente identificar na política brasileira quais são os valores que são importantes para a família dele, as questões ideológicas que ele deve fomentar dentro da profissão dele, da família, né, da rede, da network dele, da rede de negócios que ele possa ter. Então, só deixa esse recado e recomenda para esse advogado o melhor, né, em relação às ideias, em relação aos valores, para que ele possa crescer como advogado e se tornar um Décio Gomes lá no futuro, né, com grandes casos de repercussão, né, um êxito de mais de 90% em relação à elucidação dos casos, enfim. Então, o recado que eu deixo para os novos advogados é que seja atuante. Seja atuante. Essa situação que foi criada, esse impasse que foi criado entre as repartições, OAB, Polícia Civil, Judiciário, isso não pode existir. Não pode. É extremamente necessário que trabalhemos em conjunto. As investigações, com a ajuda do advogado, com a ajuda do agente de polícia, ela tem que existir. Só assim a verdade aparece, né? E consegue-se buscar o melhor para o seu cliente. Vá por mim, trabalhe em conjunto, se aproxime mais, converse com o investigador, converse com o delegado, converse com o promotor de justiça, seja diligente, faça o corpo a corpo, olho no olho. O resultado vai acontecer. Acreditem. Seja um profissional de respeito, trabalhando com lisura, que você entre e saia de todas as repartições sem nenhum tipo de problema. Esse é o recado que eu deixo para vocês. É isso aí, pessoal. Faça amizades. Faça amizades. Foi uma honra, doutor, recebê-lo aqui. Esse é o Voz do Contribuinte. O Estado é notícia. Um forte abraço e que Deus lhe abençoe.